meus amigos, estamos aqui na Arena Corinthians. Agora é Arena Corinthians mesmo, não tem jeito. Lindo estádio, maravilhoso, é um orgulho para toda a Zona Leste. Eu que sou Zona Leste, fiquei muito orgulhoso de tudo aqui que está acontecendo. É campo aberto, nós estamos dentro do campo do Corinthians, ok? Então vocês vão ouvir alguns barulhos, a parte de obras continua, estão tirando as arquibancadas provisórias da Copa, o Corinthians está ficando com o estádio pronto para lá na frente ter tudo certinho do jeito que vai ser. Então só quis fazer essa introdução, mas na verdade isso aqui é um papo de corintianos que eu vou de vez em quando meter o B dele. O presidente Mário Gobi e o nosso querido Chico Lang. Chico, é com você, a bola é sua. Obrigado, Flávio Prado. Antes de mais nada, é um prazer, é uma grande emoção. Eu estava até conversando com o presidente Mário Gobi. Quem que poderia imaginar no enterro das nossas mães, né? E que a gente ficou muito amigo, que um dia a gente já está no estádio do Corinthians e você, presidente do Corinthians, meu amigo. Quem podia imaginar? Naquela hora tão triste, né? Eu te consolando, você me consolando. E hoje, olha aí que coisa legal. Você é o presidente e aqui é o estádio do Corinthians, a nossa casa. Um momento de alegria. É um momento de alegria. Flávio, prazer. Chico, meu querido, nós passamos aí um momento juntos da perda das nossas mães, fomos solidários, isso nos fortaleceu muito, foi muito bom. Muito bom. Mas eu nunca pensei, nunca sonhei em ser presidente do Corinthians. As coisas foram acontecendo na minha vida e eu fui deixando e Deus vai levando a minha vida e Ele me pôs aqui e a missão é difícil, árdua, é um fardo pesado, ao mesmo tempo é uma honra, uma glória que jamais eu vou esquecer na minha vida. Você está satisfeito com o trabalho do Mano Menezes? Estou satisfeito. Quando nós terminamos o ano passado, nós fechamos que deveríamos trocar o comando técnico do time. Trocamos o comando técnico e trouxemos o Mano de volta por todo o trabalho que o Mano fez aqui nos 3 anos que ele passou. Na pré-temporada, que foi muito forte, o Corinthians treinou intensamente. Quando foi jogar, nós percebemos que o problema não era só de comando técnico. O que temíamos se comprovou. Era necessário fazer uma reformulação no plantel todo do Corinthians. E fazer isto no meio de um campeonato é dificílimo. Fizemos isso no meio do Paulista. Faz 5 meses que montamos esse grupo novo. Já deu alguns frutos. Ele demonstra que vai dar muitos frutos. Acho que o ano que vem o Corinthians terá um grande time. Até o final do ano esse grupo deve se fortalecer ainda mais e quem vier vai cuidar dos detalhes e é assim que se monta um grande time e foi assim, com esta fórmula, que montamos o time campeão de tudo. O Corinthians não tem uma estrela. E qual é o segredo? O futebol vai por aí mesmo, futebol é conjunto, futebol hoje em dia não cabe mais uma estrela no Corinthians. O que você pensa disso? Acho que cabe uma estrela em qualquer time, mas o futebol é conjunto. Nós tentamos trazer ícones, o último que tentamos não deu certo. São coisas que acontecem, o futebol tem muito disso, mas a gente sempre vai em busca de ícones, porque isso é o gancho, é o chamariz, é o marketing, é uma série de coisas que eu acho que deve ter qualquer time. Você está falando, por acaso, seria o Nilmar? Não, o ícone que nós buscamos, investimos 15 milhões de euros nele, foi o Pato. Nós jogamos forte no Pato, porque o Pato não tinha ainda 23 anos, ele tinha um potencial fortíssimo para ser um objeto de marketing que ia trazer receitas, que ia jogar muito, que ia ser o grande ídolo da torcida. O novo Ronaldo. Mas que não conseguiu, não deu certo e tem coisas que não se explica. A proposta, então, e o Nilmar?
O Nilmar, eu fiz uma sondagem sobre o que o Nilmar pretende da carreira dele. E o futebol hoje passa por um momento que não dá mais para pagar salário de R$600 mil mês e luvas de 2 milhões por um contrato de 3 anos para um jogador que tem 30 anos. Eu traria dentro de um outro patamar, de uma realidade brasileira. Por exemplo, o Elias veio numa realidade, com o salário só, mais nada. Deixou de ganhar dinheiro lá, abriu mão de ganhar, não tem luvas, não tem nada, é o salário e bruto. Mário, bem a propósito, você teve uma reunião durante a semana, nem seguiu com o Corinthians para Cuiabá. A Globo está chamando todo mundo para conversar, querendo dar uma ajeitada no futebol, melhorar tudo. E a gente sabe que o Corinthians é o time que mais recebe da televisão. Eu queria que você dissesse para a gente se vocês conversaram sobre números, se poderemos ter uma mudança nesses números, sei lá, dividir de uma maneira diferente, aumento e, principalmente, não está na hora dos clubes conversarem entre eles para criar limites, porque você acabou de falar, uma proposta dessa eu considero indecorosa, mas ela está aí, se alguém se dispuser a pagar, como é que você encara isso? Olha, nós conversamos muito lá, mas não falamos de cota de televisão, nós falamos de gestão no futebol. E todos hoje, não tem nenhum clube que não assume que ou nós mudamos a gestão do futebol, ou seja, salário, receitas, despesas, pagar por produtividade. O estilo do Palmeiras, você gosta? Gosto muito. Acho que o Paulo Nobre faz um trabalho muito bom lá no Palmeiras, que vai colher frutos logo ali na frente. Nós temos que mudar isso tudo e isso tem que ser uma conscientização, uma mudança de hábito, uma gestão nova, com limites claros de despesa. Está mais ou menos dentro do que o Proforte propõe. Quer dizer, aquele que gastar além da sua receita responde como pessoa física e o clube responde tecnicamente por isso. Porque nós, no fundo, temos que salvar o futebol brasileiro que está à beira da falência. É muito triste falar isso, mas está à beira da falência. Dissemos à presidente Dilma isto, e é uma lei de 2 folhas, não mais que isto, e não adianta, vai no Congresso lá, cada um põe um interesse dele, fica a Arca de Noé e foge do interesse do que o futebol quer. Chico, você vê aí o Corinthians falando isso, É verdade, olha. Que é um time que fatura tanto, que tem tanto torcedor. Olha, e é uma coisa engraçada, você vê aí, meu amigo telespectador, que nós estamos ouvindo o presidente Mário Góbi falar exatamente de problemas graves do futebol brasileiro, que pode até falir o futebol brasileiro, dentro de um estádio que acabou de ser construído, né, para uma Copa do Mundo. Quer dizer, aparentemente o cara que pega a conversa no meio fala, pô, esses caras estão loucos, imagina. Então, só para entrar em 2 coisas. Primeiro, quem vê a receita do Corinthians em jogos, se esse dinheiro entrasse no Corinthians, nós estaríamos muito bem. Só que toda a renda que sai daqui vai para o fundo, para pagar o estádio. Tem uma planilha de previsão de pagamentos. Então, 1.700.000 por jogo. Sim, mas não vai para o Corinthians. Então, o Corinthians perdeu essa receita. Nada, Mário Zé? Nada. Fica aqui no fundo e vai abatendo a dívida para em 10 anos pagar o estádio. Além do naming rights que nós estamos atrás, de patrocínios de camisa e outras coisas, tá certo? Quer dizer, essa renda não te ajuda a pagar salário do jogador? Um centavo. E eu estou sem dinheiro e preocupado porque preciso pagar a folha de pagamento dos próximos meses. É uma realidade. O presidente do Botafogo chorou copiosamente
na frente da presidente Dilma e disse que ele tá por um fio para ir na CBF e tirar o Botafogo do campeonato. A coisa está muito difícil. Isso, Mário? Quanto é a folha do Corinthians hoje? A folha do Corinthians hoje, com os impostos e tal, mais ou menos assim, bate na casa dos 10. 10 milhões? É. E você não consegue tirar daqui. Como é que você faz? Pois é, nós temos alguns contratos. Temos a camisa, temos o material esportivo e vamos fazendo dinheiro. Sofremos, não está fácil. Tivemos uma falta de sorte enorme do Pato não ter dado certo. Isso, 15 milhões de euros num cofre, é uma falta grande. Não sei porquê, Flávio, fomos o único clube que fomos processados por não pagar impostos. O único clube. Todo mundo está devendo. Não, o único clube foi o Corinthians. O único clube. Já pagamos, acertamos, entramos no refis, está tudo em ordem, não devemos mais, estamos no plano de pagamento, depositamos 15 milhões na sexta-feira e extinguimos o processo crime. Certo? Então, é mais... Mário, como é que você conseguiu esse dinheiro? Bom, e daí você vai recorrer aos seus parceiros. TV, cota de televisão, cota de federação, cota de CBF, patrocinador. Você tem que ir atrás. E lá na frente vai voltar. E lá na frente, mas isso veio uma bola já faz muito tempo. Entendeu? Eu só entrei nela e continuei pedalando. Mário, a gente está conversando aqui e, bem, estamos colocando problemas que são reais. Claro. Agora, de repente, uma das soluções pode passar pela base, pela molecada, pelo jogador que teoricamente seria mais barato. E hoje nós não vivemos um momento de brilho na revelação de jogadores em todos os setores do Brasil. Não tem mais aquele Corinthians com 10 jogadores, um Flamengo, um Santos. O Santos até um pouquinho, mas também não é no ritmo que poderia. O que pode ser feito? O que está acontecendo? Eu já pensei muito nisso. Eu acho que se revela muitos jogadores. O Corinthians tem jogadores na base, tem uma base muito boa. É o time que mais Copa São Paulo ganhou. O ano passado nós ganhamos 5 categorias de base. Campeão em 3 e vice em 2. Quer dizer, é difícil, daí que nem Everton Ribeiro passou pelo Corinthians. Mas ninguém teve paciência de esperar o Everton Ribeiro chegar no ponto que ele chegou, que ele está jogando. É difícil. Agora, eu tive uma conversa com o presidente Marco Polo, que ele colocou uma coisa que eu concordo. Eu concordo. Nós deveríamos começar a jogar com os jogadores da base nosso. Agora, não espere ser campeão, não espere brigar lá na ponta. Tem que dar um tempo, formar, maturar, pegar experiência. Você viveu uma situação recentemente aqui no Corinthians e que acontece em todos os clubes e é uma coisa que me deixa muito clara a inversão de valores. Você foi obrigado a ceder o Kleber, como já antes tinha sido obrigado a ceder o Elias, acho que é a época do Andrés, né? Foi o Andrés, de graça. E no momento que quiseram, no meio de um campeonato, sem reclamar e sem nada. Não é uma inversão de valores? Ou seja, quem tem a camisa preciosa é o Corinthians. O Corinthians está sendo usado para que... Porque o Kleber individualmente não valeria coisa nenhuma. Ele só foi jogar na Europa porque ele estava no Corinthians. E o mesmo se aplica ao Elias. Não está vendo uma inversão de valores? Os clubes estão sendo usados quando deveria ser o contrário? Eu vou explicar. Quando você não tem verba para... pagar parte do jogador, você fica com 20% da venda. E o Corinthians tinha que exercer o direito dos 20%, comprando os 20%. Só que o prazo passou e nós não tínhamos 2 milhões para comprar os 20% do Kleber.
Portanto, se nós fôssemos pôr na frente os dois, nós perderíamos com o valor da venda que foi feito, o que iria nos restar dos 20% auferido. Então, tinha essa cláusula que não compensava usar, porque nós tínhamos que pagar pelos 20%. Talvez aí tenha sido o erro. É esse tipo de contrato de não colocar sem ônus ao clube 20% de futura venda, no Corinthians não vai ter mais. E não tinha, isso foi uma situação de momento, tinha uma cláusula que nós deveríamos comprar os 20% dele, não tínhamos dinheiro para comprar e passou. Meu querido Mário Gobi, 104 anos de Corinthians, uma história centenária, e os maiores momentos dessa história tinha um presidente chamado Mário Gobi. Você já parou para pensar que foi na sua gestão que o Corinthians conquistou os 2 títulos mais importantes da sua história? O bicampeonato mundial e a Libertadores da América? Claro que eu já parei, já pensei. À noite, assim, você está dormindo e de repente você acorda. Pô, será que eu estou sonhando? Acontece isso com você, que comigo às vezes acontece. Aí como eu gravei o jogo da Libertadores, eu boto de novo para ver. Quem sabe sai 3-0, quem sabe eu não vi direito. É com você assim também? Eu tive a sorte, eu fui abençoado de ser o presidente quando o time ganhou esses títulos todos. Mas eu deixo sempre claro que esses títulos vieram por força de um trabalho que começou em janeiro de 2008, quando o presidente era o André Sanches, eu era o diretor de futebol, o Antônio Carlos era o gerente, o Mano era o técnico. Então todos que trabalharam, desde o presidente André Sanches, passando pelo presidente Mário Gobi, por todos os diretores, jogadores, comissões técnicas, funcionários, de janeiro de 2008 até hoje, são os vencedores dos maiores títulos que o Corinthians teve até hoje. Eu não sei porquê, não mereço essa bênção que Deus me deu, mas Ele me deu. Ele deve saber por quê. Daqui 200 anos o cara vai abrir lá. Mas olha, saiba que a minha ficha, ela não caiu. Minha ficha não caiu que eu sou o presidente do Corinthians. Eu procurei manter a minha vida regrada, como sempre fui. Não mudei os meus hábitos. E quando sair eu vou continuar do mesmo jeito, como nada mudou. Então segue como sempre foi. Você que viveu intensamente toda essa história de Corinthians como diretor, como presidente, etc. O que você imagina que vai acontecer com o Corinthians no futuro? O que será o Corinthians no futuro? Eu acho que o que será do Corinthians e de todos os clubes passa pelo o que vão fazer agora, até o final desse ano, começo do próximo ano, para se mudar a gestão do futebol, as leis, as regras, as limitações que tem que ter, porque senão ninguém vai a lugar nenhum, e inclusive nós. Chico Lang, papo de corintiano começa com corintianos que termina entre os corintianos. Chico, nós tratamos, Lang. Meu querido Mário Gobi, evidentemente que eu sei das dificuldades de uma contratação como o Carlito Teves. Eu sei disso. Olha, eu sei disso. Flávio, nós estamos falando em mudado. Olha o que ele quer que eu traga. Eu sei. Eu já trouxe o Pato 15 dias, discuto até hoje. É verdade, eu sei de tudo isso. Não posso sair na rua. Eu sei de tudo isso, mas eu queria que você, Mário, volta, Carlito olhando para o céu, junto comigo, Carlito erguesse as mãos e gritasse:
Volta, Carlito Teves! O Corinthians precisa de você! Jogue no Corinthians, por amor, Carlito Teves! Esqueça o dinheiro, Carlito Teves! Dinheiro é porcaria, não volta, vale nada. Carlito, volta! Obrigado, Mário Gomes, muito obrigado. Meu amor, Chico Nostradamus Lang, aqui na roda do balanceiro. É verdade. Corinthians, meu amor, não para de correr, pra sempre vou torcer, mesmo sendo... Pois é, Flávio Prado, parabéns a você. A nós. Agora, basicamente, você conduziu muito bem. Parabéns. A gente estava com a entrevista e nós vivemos intensamente aquilo. Detalhes, por exemplo, né? Claro, foi uma matéria muito maior, mas detalhes, por exemplo, que o Mário Gobi disse. Quando ele diz, tudo que entra lá eu tenho que dar para o fundo, que é o fundo que paga o estádio. E eu coloquei em determinado momento o Chico. E se não conseguir o dinheiro? Ele disse, perde o estádio. Bom, vocês ouviram atentamente. Vanderlei Nogueira, e aí? Estamos falando do presidente do Corinthians, do time com a maior cota, com uma das maiores torcidas, e aí? Bom, e aí que minimiza, né, a crítica que aqueles que há algum tempo vêm dizendo que a situação é muito difícil no futebol brasileiro. E quando a gente falava isso, a maioria falava isso, os meus companheiros falavam isso, éramos chamados de profetas do Apocalipse, né? E não é verdade. O presidente do Corinthians, que é um dos times do Brasil que mais fatura, né? O Corinthians... Os 3 últimos jogos na Arena, o Corinthians faturou quase 7 milhões. Então, o Corinthians, o Flamengo, enfim, os grandes clubes brasileiros estão todos com grande dificuldade financeira. Alguns chegaram a essa conclusão e estão tirando o pé. Outros continuam cavando o buraco. Por isso que esse refinanciamento que vai acontecer deve ser aprovado pelo parlamento, pelos parlamentares dentro de poucos dias. É muito importante que seja um refinanciamento bem regrado, que exista fiscalização, né? Quer dizer, eu fico um pouco assim, com a cabeça fundida, imaginando, eu vou refinanciar a dívida que você, clube A, ou B, ou C, tem. E aí eu leio nos jornais que você está contratando jogadores pagando milhões e milhões de reais. Quer dizer, como é que é esse negócio? Você vem aqui pedindo, está dizendo que está na maior pindaíba, pede para refinanciar a dívida e faz contratações malucas. Então é muito importante que isso seja detalhado no papel para que a gente possa ter uma fiscalização maior. E outra coisa que eu recebi a informação na semana passada, de que aqueles que estão montando todo esse projeto na área fiscal, na área tributária, têm informações que haverá o refinanciamento e os clubes não cumprirão, não terão condições de cumprir as parcelas estabelecidas pelo refinanciamento. Então eu acho que isso que o presidente disse, olha, estamos realmente... O Corinthians está preocupado, não vou ter dinheiro para pagar o salário. O Corinthians, imagine o Nogueirópolis. Pois é. Isso que assusta, é o Corinthians, É né? o Corinthians, é isso. Godoy. É complicado, muito complicado, porque há muito tempo que se gasta mais do que se arrecada. E sempre arruma um jeitinho, Agora vai estar chegando num momento, está funilando para um momento que é o seguinte, vai ter que saber administrar. Administrar com competência. Porém, para iniciar uma administração competente e que apresente resultados, só a longo prazo. Não tem milagres. E sem milagres, vai ter que recorrer ao bom e barato. Haverá uma regressão. O que já está acontecendo com o Palmeiras, porque só o ano que vem que o Palmeiras vai conseguir ter um equilíbrio financeiro. É isso aí. Então, para ter esse Ou seja, o Palmeiras está fazendo alguma coisa. Para né? alcançar esse equilíbrio financeiro, vai ter que se contentar com esta qualidade. Então, os outros terão que passar por isso. Se não passarem por isso, vão quebrar mesmo. E se não criarem regras que responsabilizem os administradores, nós nunca teremos uma administração responsável.
nunca teremos uma administração A briga do responsável bom senso, sem regras. Porque aí, assim, vai entrar no patrimônio do dirigente, vai ser rebaixado e perder pontos se não pagar, mas o pessoal do bom senso quer que também acrescente o item de atrasar salário também perder pontos. Por exemplo, hoje eu falei com o Wagner Mancini, na Jovem Pan, e ele me disse o seguinte: o Sheik, ele e outros estão bancando parte do salário dos jogadores o pessoalzinho mais jovem do Botafogo. Os caras não têm o que comer. Olha que coisa maluca. O Sheik, o Emerson Sheik. E lá agora teve um almoço, lá, uma reunião gastronômica com um pessoal botafoguense bem, para ajudar. Faz parte do PIB elevado da renda per capita elevada deste país, que se prontificaram como que numa cooperativa bancarem as despesas do Botafogo até o fim do ano. Agora, como pode um clube gastar 10 milhões por mês e não arrecadar isso, no mínimo isso? É sinal de que... Mas você está falando só de folha. Só de folha. Só de folha, claro. Porque o clube não é só isso. Claro, aí você vê, o Santos contrata o Robinho, que aliás hoje foi convocado para a seleção no lugar do Hulk, como o Marcelo foi para o lugar do Alexandro, mas o jogador veio ganhando 500 milhões livres, ou seja, 800 mil reais por mês. São Paulo traz o Kaká com uma fortuna. Será que está certo como isso? Que um clube, eu já passo para você, Chico, como que um clube tem uma despesa neste nível e se deixa ser usado sem benefício nenhum, como aluguel, como vitrine de jogador, sem receber nada? Alguma coisa sem receber nada e na hora que o cara quiser. Não, alguma coisa está errada. Mas como que esse cara precisa do Corinthians e eu não vou ficar com nada? Aí então banana comendo macaco. Mas aí tem um detalhezinho. O Corinthians precisa do jogador. Aí que mas você viu que o Gobi já falou que não vai fazer mais. Então, mas ele precisa do jogador. Melhor botar o menino da base. Não precisava daquele jogador. Mas é melhor botar o menino da base, porque você tem e não tem. Então, a qualquer momento o cara faz assim e o jogador vai embora. Aquele Antônio Carlos está jogando lá no Avaí, um dos melhores jogadores, um dos melhores jogadores. É melhor jogadores. arriscar com o menino desse. O Kleber é meia boca, Godoy. O Kleber não fez falta pra Ponte. Mas aí é que tá o detalhe. Como que o Corinthians precisava de um jogador que nem falta pra Ponte fez? E aí o cara vai embora e o Corinthians não ganha nada. Tá de brincadeira. Mas aí que tá fazendo falta pro Corinthians. Eu acho assim, o Mário Gobi admitiu que foi um negócio meio burro, né? Um negócio meio burro. Ele admitiu isso e não escondeu da gente. Agora, o Flávio, depois que a gente faz a entrevista, a gente para um pouco para analisar a profundidade que ela tem, né? E evidentemente que o retrato do futebol brasileiro é esse aí que o Mário Gobi falou. Dramático. Foi muito corajoso. Parabéns ao Mário Gobi. O Corinthians, o dinheiro que entra no estádio é grande, vai entrar mais ainda, né? Que vai agora ter o estacionamento, restaurante e outras lojas que vão alugar. Fontes de renda. Fontes de renda. Vai entrar muito mais dinheiro ainda no Corinthians, não é só arrecadação. Mas tem que pagar 100 milhões por ano. Mas vai ter que pagar esse dinheiro. Esse dinheiro que entrar não vai para o Corinthians, vai direto para o fundo. Isso, 100 milhões por ano. 100 milhões por ano. Gente do céu, vou dizer uma coisa para você. Eu posso estar falando uma grande bobagem, mas eu parei um pouco para analisar. Eu acho que o Corinthians construiu um estádio na hora mais errada do mundo. Um país está entrando numa recessão danada e eu não sei se vai ter grana e vai conseguir esse objetivo. Eu não sei. Não sei. É complicado. Eu sinceramente, acho muito dinheiro para o clube pagar sozinho. É diferente do que o Palmeiras fez. O Palmeiras alugou o clube, onde estava o Palestra Itália, para a W Torre. E a W Torre tem lá uma concessão durante 30 anos. E 20% é do Palmeiras. Quer dizer, o Palmeiras... Primeiro ano, 5%. 5%, vai subindo. Mas o Palmeiras também vai pegar o estádio quando ele tiver 30 anos de uso. 30 anos de uso. Então não dá para saber direito o que vai rolar, é difícil. Mas é que tá, mas o Palmeiras vai subindo gradativamente o valor que vai entrando no Palmeiras e o estádio, evidentemente, que vai ser conservado. O Morumbi quantos anos tem? Eu tenho 60. O Morumbi foi fundado em 60. Em 60. Em 1960. Mas tá então, muito eu ruim, tinha né? 8 anos. Quer dizer, 6 anos eu tinha quando o Morumbi está. O Morumbi está lá ainda.
Esse negócio de dizer que vai deteriorar não é feito de plástico, né? Não é feito de papel. Não sei não, É vamos ver. Eu só acho que é o seguinte, que é uma dívida muito grande para o Corinthians pagar esse estádio. Ou seja, o Corinthians, a partir do momento que o estádio foi entregue para o Corinthians, né, vai ter lucros daqui 10 anos. Né? É um terço do tempo que o Palmeiras vai ter para ganhar o se o Corinthians conseguir antecipar, ótimo. Mas vai ser difícil pagar. Vai ser difícil. Agora, curioso que eu falava que não ia pagar, né? O Corinthians é refém desse estádio de Itaquera. Ainda é refém. Vai ficar refém durante muitos anos para poder pagar esse estádio. E com um time ruim, do jeito que o Mário acena, o futebol brasileiro acena, a crise que vem por aí, eu não sei se a torcida vai pagar esse estádio como eles acham que vão conseguir. Então é uma herança meio que a gente vai ter que esperar para ver. Flávio, só quero dizer o seguinte, recebi um e-mail aqui de um telespectador, que foi o Zé Ruela, desculpa, viu, mas o senhor foi. Eduardo Oliveira, porque ele disse o seguinte, que vocês não estavam no estádio e que vocês usaram a tecnologia do Chroma Key. Então, eles estavam sim no estádio, tá? Toda a equipe foi lá, a gente até mostrou os bastidores, não foi usada a tecnologia do Chroma Key, é que ficou bonito mesmo, Tá, viu, Eduardo? E se tivesse sido usado, E se tivesse sido usado também, não tinha problema nenhum, mas eles foram até lá, fizeram entrevista. E outro detalhe, que raio muda isso? E que raio muda? Se tivesse usado, seria dito aqui que foi usado. Não muda nada. Fala a verdade. A Gazeta é uma das poucas emissoras que tem credibilidade. Continuamos com a nossa credibilidade. Estamos alongando muito essa conversa mole, né?